últimos dias, Portugal entrou numa daquelas discussões que parece simples, mas não é. Fala-se em terapias de conversão e de repente tens petições, contrapetições, histórias pessoais e opiniões completamente opostas. Mas há um problema: ninguém está a discutir a mesma coisa. Uns estão a falar de abuso, violência, choques e trauma, enquanto outros estão a falar de pais, psicólogos e conversas normais. E no meio disto tudo, uma lei, uma petição, um documentário e um filho contra a própria mãe. Portanto, hoje vamos fazer o que ninguém está a fazer: meter contexto nisto tudo, porque há muito barulho, mas pouca clareza. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é complexo e picante. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. E ainda te habilitas a ganhar 200 euros se juntares o código 19years e descontos de até 50%. Tudo começou com uma petição chamada pelo fim da ideologia de género nas instituições e pela revogação da Lei 15/2024. E logo na base temos esta afirmação: expressões como identidade de género infiltraram-se em leis, apesar de não terem fundamento científico. Ou seja, o ponto de partida da petição é claro: rejeita o conceito de identidade de género, considera-o ideológico e não científico, e a partir daqui constrói todo o argumento. A petição pede 3 coisas principais: revogar a Lei 15/2024, rever a Lei 38/2018 e retirar a ideologia de género do Estado. E a justificação central é esta: leis baseadas em terminologia subjetiva tornam-se instáveis. Mas isto só faz sentido se percebermos o que dizem estas leis e com o que é que eles não concordam. A Lei 15/2024 veio proibir práticas de conversão de orientação sexual ou identidade de género. Ou seja, ninguém pode tentar mudar ninguém, seja de homossexual para heterossexual ou de identidade de género. E mais importante, passa a ser crime. A lei define essas práticas como intervenções que tentem reprimir, negar ou alterar a orientação sexual ou identidade de género, e inclui contextos familiares, profissionais, de saúde e até instituições. E sim, a lei agrava penas quando envolve menores. Mas vamos parar aqui. A expressão terapia de conversão não aparece nem na lei, nem na petição, mas vai aparecer no documentário que vamos ver mais tarde. Agora, em termos históricos, o termo não surgiu agora. As terapias de conversão ficaram conhecidas por causa de práticas reais e assustadoras. Estamos a falar de coisas como choques aplicados para corrigir orientação sexual, isolamento psicológico, humilhação pública, pornografia forçada com estímulos positivos e até técnicas de aversão para associar dor ao desejo, tipo um homossexual ser espancado sempre que fica com tesão porque vê um gajo jeitoso. E depois tens os chamados campos de reeducação, sobretudo em contextos religiosos extremos, onde jovens eram enviados para curar a homossexualidade. Ou seja, quando as pessoas ouvem terapias de conversão, pensam nisto. E aqui não há debate. Isto não é medicina, nem terapia, isto é violência e abuso e deve ser condenável. Esta lei existe para impedir que isto aconteça e faz todo o sentido. Agora, a lei fala de reprimir, negar ou alterar identidade ou orientação. Mas o que é reprimir? O que é negar? O que é alterar? O problema, a meu ver, é este. Como a lei é ambígua, não deixa espaço para uma simples conversa. A única coisa válida legalmente face a esta falta de clareza é a afirmação. E é isso que médicos, psicólogos, professores e pais são obrigados a fazer. Isto não é complexo. Deixa-me dar-te um exemplo. Se um menino de 10 anos na escola pergunta à professora quantos géneros existem e a professora disser 2, homem e mulher, isto já pode ser visto como um crime de negação da identidade de género. Faz sentido? Não, mas a lei é ambígua a esse ponto. Se um menino de 10 anos vai ao psicólogo e diz eu sou uma menina e quero que me chamem Raquel, o psicólogo fica limitado na sua atuação, porque qualquer questionamento pode ser visto como uma repressão. Agora, imagina que esse mesmo psicólogo pergunta à criança: porquê é que tu queres ser menina? E ela diz: eu quero ser uma menina porque eu gosto de maquilhagem. E o psicólogo responde: então, mas os meninos também podem gostar e usar maquilhagem. E aí a criança decide: então já não quero, vou ser um menino que gosta de maquilhagem. Para alguns, isto vai ser visto como uma conversão. A criança era uma coisa e no final daquela conversa, em contexto de terapia, tornou-se noutra. E não te esqueças, se estás cansado de ver os anúncios aqui no YouTube, já corre para o Viriatis, onde tens cursos, e-books, lives e muito mais de forma gratuita. Se usares o código de Sousa Viegas, também tens 10% de desconto no teu acesso ao Viriatis Premium, onde vais encontrar os meus vídeos estendidos,
sem qualquer tipo de publicidade. Vai lá e dá-me um oi no chat geral. Qual é a questão? Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o papel da psicologia junto de indivíduos, grupos e comunidades mais vulneráveis, estigmatizadas e discriminadas, nomeadamente das pessoas LGBTQ, deve envolver não só uma postura de respeito, mas também de valorização, promoção da sua afirmação, advocacy e empowerment. Mais uma vez, ambiguidade. Promover a afirmação pode ser interpretado de duas formas. Uma interpretação clínica equilibrada seria apoiar a pessoa a compreender-se e viver de forma autêntica. E com isso, eu concordo. Se a pessoa é gay, está tudo bem. A questão é que esta ambiguidade pode ter outra interpretação. Assumir que qualquer questionamento é inadequado. E com isso, meus amigos, eu não concordo. É aqui que entra uma questão que muita gente evita. Para haver conversão, tem de haver algo para converter. Esta criança do exemplo alguma vez foi verdadeiramente transexual. Porque, a meu ver, o que houve aqui foi um bom trabalho clínico, onde se levou o paciente a chegar às suas próprias conclusões. A questão é que esta petição não veio do nada. Ela surge ao mesmo tempo que um vídeo de comentários chamado Os Jovens que Ninguém Quer Ver. E foi publicado no canal Observatório de Ideologia de Género. É daqui que nasce tudo. O vídeo levanta dúvidas, algumas legítimas, e essas dúvidas viram uma petição e a petição entra no debate público. O vídeo foca-se no aumento de jovens que se identificam como transgênero desde 2018. A tese central é que o sistema de saúde português está a facilitar transições médicas através de hormonas e cirurgias sem a devida análise psiquiátrica, ignorando problemas de saúde mental subjacentes. Vários pais relatam que os seus filhos decidiram transitar subitamente após crises de bullying ou influência das redes sociais. Queixam-se de quem consulta em hospitais como o Santa Maria ou o Júlio de Matos, os médicos validam a transição em poucos minutos sem ouvir o histórico familiar e destaca ainda a forte correlação entre jovens no espectro de autismo e a disforia de género, sugerindo que dificuldades de integração sensorial e social são confundidas com identidade de género. E é ainda mencionado que o uso de bloqueadores de puberdade pode ter efeitos irreversíveis na densidade óssea e até no QI, citando que vários países europeus estão a restringir o seu uso. Inclui psiquiatras e até membros da LGB Alliance e está interessante mesmo, pessoal. Vão lá ver. Agora, Francisca Silva Zacarias é a principal voz do vídeo e a cara da petição. O que é que ela defende? Ela tem 3 ideias principais. Primeiro, a lei está invertida. A lei pode criminalizar pais e pode limitar médicos. Mas vamos ouvir um trecho aqui. O outro ponto da petição é a revogação da Lei 15 de 2024. Esta lei é mais uma prova de como o uso da linguagem consegue manipular o entendimento das pessoas. Então esta lei é apresentada como sendo contra terapias de conversão. É, pretextualmente, a proibição de tentar converter a orientação sexual de alguém ou a identidade de género de alguém, mas a questão está aqui. Quando nós ouvimos terapias de conversão, nós automaticamente pensamos em pessoas homossexuais que estão a ser forçadas a ser heterossexuais. Nunca pensamos o contrário. Quando pensamos em terapias de conversão da identidade de género, estamos a pensar em pessoas que se veem como transgênero, a serem forçadas a adequar a sua mente, o seu género percebido, ao seu próprio corpo, não é? À sua realidade material. Não pensamos o contrário. Isto é uma total inversão, porque se nós pensarmos no que é alguém que nasce homem, por exemplo, e pronto, diz a si mesmo que a sua identidade de género é feminina, é de mulher, o que é que na prática essa pessoa vai fazer, em princípio? É converter a sua realidade material para se aproximar mais esteticamente do sexo oposto. Isso é uma conversão. Mas esta lei enquadra a conversão ao contrário. Antes de qualquer coisa, eu tenho de deixar algo claro. Eu não conheço a Francisca, eu não tenho nada contra ela e estou apenas a basear-me no que foi dito aqui. E há aqui uma fala que à primeira vista parece inteligente, mas quanto mais eu penso nela, mais perigosa se torna. Isto é uma inversão, porque também é uma conversão mudar o corpo para se adaptar à mente. Esta é a primeira mistura que ninguém está a explicar realmente bem. Transsexualidade e disforia de género não são a mesma coisa. Transsexualidade é quando a identidade de género da pessoa não corresponde ao sexo atribuído à nascença. É uma variação da experiência humana, não uma doença. E também não é o mesmo que fazer parte dos doidinhos que acham que mulheres trans podem participar nos desportos femininos. Não tem nada a ver. O que não falta por aí são homens que se vestem como mulheres, comportam-se como mulheres, gostam de ser chamados de Maria e ainda assim têm total noção de que biologicamente são homens. Agora, a disforia de género é um conceito clínico. Pode incluir ansiedade, depressão, desconforto com características físicas e sofrimento social, como rejeição ou até discriminação. Ela está presente em classificações como o DSM-5, mas não como identidade doente, como uma condição de sofrimento que pode necessitar de apoio. E isto importa muito, porque quando tu começas a misturar tudo, qualquer argumento começa a parecer válido. Mas vamos ao ponto central. Quando ela diz isto também é uma conversão, está a fazer uma coisa muito sutil.
mas muito grave. Está a normalizar a ideia de que a identidade pode ser revertida. E aqui é onde eu traço a linha. Não é possível converter alguém. Não funciona. Nem para gays, nem para heteros, nem para trans. Nunca funcionou. E isto é importante dizer. Eu não quero que ninguém deixe de ser quem é, mas também não vamos fingir que não há muita confusão. E é neste tema que eu consigo concordar com algumas das referências feitas ao longo do documentário. Eu acho que há outra preocupação legítima. Pessoas que não são acharem que são, especialmente jovens. Seja isto por influência social, necessidade de pertença ou até porque sofreram de bullying na escola. Eu não quero que um gay vire hetero, mas também não quero que um hetero ache que é gay só porque é cool ou porque está perdido ou porque está influenciado pelas redes sociais. E eu acho que é isto que falta neste debate. Não é tudo sobre conversão. Há uma diferença enorme entre acompanhar alguém e tentar mudar alguém. Existe uma diferença entre questionar e impor. Este argumento de inversão soa bem, mas no fundo só abre a porta a uma ideia que já devia estar enterrada, a de que dá para corrigir pessoas. Agora o assunto entrou na berra com a seguinte notícia. Descriminalização das terapias de conversão sexual pode chegar ao Parlamento. Cidadãos entregaram petição já com 17 mil assinaturas que pede o fim da criminalização das terapias de conversão, alegando que não são atos criminosos. Ao que a Francisca responde: Vocês não estão a ver o que é que acabou de me acontecer? Estava eu a fazer o scroll pelo Instagram e dou de caras com uma notícia do Público que dizia assim: descriminalização das terapias de conversão sexual pode chegar ao Parlamento. Petição com 17 mil assinaturas alega que terapias de conversão não são atos criminosos. Quando eu vi isto eu pensei que estranho, como é que 17 mil pessoas assinam uma petição destas? São malucos? Quando vou ver era a minha petição. Era a minha petição. Gente, este é o estado do jornalismo em Portugal. A própria criadora da petição não reconheceu uma notícia sobre a sua petição. E porquê? Porque isto não é a minha petição. Isto é uma petição em que os subscritores consideram as chamadas terapias de conversão como relações naturais de cuidado e defendem a legalização de práticas destinadas a alterar a orientação sexual. Eu não sei que petição é esta. Mantenho a minha reação inicial. Isto é uma petição de malucos. Não é a nossa petição. A nossa pede a revogação da Lei 15 de 2024, porque esta lei assenta em definições vagas e juridicamente instáveis. Ao criminalizar práticas de conversão sem delimitação rigorosa, esta lei abre espaço à punição de situações que nada têm a ver com coerção ou abuso. É uma lei ideológica. E já agora, e isto quase ninguém sabe, atenção, no ano passado, a Provedoria de Justiça pediu ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de normas desta lei. Eu vou deixar um texto sobre isso na descrição. Para mim, há más intenções e más interpretações dos dois lados. Eu acho sim que a petição quer a descriminalização destas terapias, porque embora a petição foque na questão da mudança de género, ela propõe revogar, ou seja, eliminar a lei que criminaliza estas terapias. Aqui o Público tem razão. Só que quando o Público diz, alegando que não são atos criminosos, eu acho que estão a ser injustos. Embora no documentário a Francisca dê a entender que existe a possibilidade de conversão, que eu discordo, a petição não diz isso. O que diz é que tal configuração viola o princípio básico da proteção da infância e converte relações naturais de cuidado em potenciais atos criminosos. Ou seja, a lei é tão ambígua que dá espaço para que coisas que não são criminosas, como perguntar porque é que és gay, sejam vistas como criminosas. E aqui eu concordo com a Francisca, a lei é ambígua. Parece-me que o principal problema e o que eu não consigo entender é o porquê de pedirem uma revogação total da lei em vez de uma reestruturação. Se descriminalizar é coisa de malucos, eu gostava de ter a certeza que a Francisca condena a terapia de conversão, mas não é com essa impressão que eu fico. E não podemos terminar sem falar da contrapetição. Contrapetição para travar descriminalização de terapias de conversão sexual já te soma 50 mil assinaturas. Mas repara no detalhe mais importante. Lançada por Miguel Salazar, filho de Maria Helena Costa. Isto muda tudo. O Miguel não é um comentador, não é político ou alguém de fora. Ele é filho de uma das principais vozes que defende exatamente o oposto. E isso tem um peso brutal, porque quando alguém de dentro diz isto aconteceu comigo, passa a ser um testemunho e uma boa história pessoal ganha sempre o debate público. De um lado tens a mãe, Maria Helena Costa, que quando se fala de terapias de conversão diz que nunca houve terapias de choque em Portugal.
Atenção, ela não diz que isso é errado, ela só diz que não há cá nada disso, então não deixa explícito se concorda ou não. Do outro lado, tens o filho, que diz que viveu exatamente aquilo que a lei quer proibir, e isto é devastador para o argumento. Já soma 50 mil assinaturas. Só que isto não cresce só por causa da lei, cresce por causa da história, cresce porque há um rosto, cresce porque há um conflito real. As pessoas não estão só a assinar uma ideia, elas estão a reagir a isto. Isto também não significa automaticamente que tudo o que ele diz é verdade absoluta, mas significa que não podes simplesmente descartar o mal que as terapias de conversão já causaram. Não é por não haver registro de terapias de choque em Portugal que elas não aconteceram, ou que não houve nenhum caso de miúdos que os pais tentaram converter à chapada. Mas também não é por vocês não conhecerem os casos de miúdos que se arrependem de ter feito a transição que eles não existem. Entendem a complexidade do assunto? Não dá para tratar isto de uma forma tão simplória. Não é preto no branco. Existem áreas muito cinzentas. E eu acho que é aqui que está muita gente a falhar. Ignoram histórias reais porque não encaixam na narrativa. Não dá jeito de dizer porque vai contra aquilo que eles acham que é correto. E isto para mim fica muito claro dos dois lados. De um lado, ignoram os miúdos que se arrependem e do outro, ignoram os que não se arrependem e vivem vidas completamente satisfatórias. No fim disto tudo, ficamos com um país dividido entre duas coisas. O medo de abusos reais, que alguns insistem em dizer que não existem, e o medo de exageros que causam incoerências legais. Eu não estou com esta petição, mas também não acho que quem a assinou é burro. Eu acho que a maioria não entendeu o que estava a assinar. Eu ainda posso ir mais além. Eu acho que aquilo que a lei de hoje erra para um lado, a petição está a errar para o outro. Quanto às intenções de quem está a defender esta petição, honestamente, eu não sei. Algumas das intenções parecem boas, mas a comunicação é pouco clara e é muito confusa. Eu também não gosto da ideia de nunca deixarem 100% claro de que são contra a ideia de que se pode converter alguém. Revogar a lei 15/2024? Não! Mas reestruturá-la faz todo o sentido. Rever a lei 38/2018 é algo que já está a ser feito com as alterações recentes à autodeterminação. Então eu nem sei como é que isto entrou aqui. E depois, retirar a ideologia de género do Estado? Aí sim, parece-me fazer sentido, desde que não se confunda ideologia de género com transexualidade. Para mim há linhas que não podem ser cruzadas. Ninguém deve ser forçado a ser algo que não é, ninguém deve ser corrigido e ninguém deve ser tratado como um erro. Até porque tão mau quanto alguém que é transexual ser forçado a negá-lo é um menino ser empurrado para a transexualidade porque o médico não pode fazer as perguntas cruciais e basilares das suas funções. Qualquer psicólogo ou psiquiatra, antes de qualquer coisa em uma consulta, precisa de entender o que é que se está a passar para então fazer o paciente refletir por ele próprio sobre o assunto e poder chegar a uma conclusão e não dar uma resposta pronta e determinada por um colegiado que nem sequer sabe do caso. Este debate está muito tóxico, tudo virou extremo, tudo virou ideologia e ninguém quer ouvir o outro lado. E no meio disto tudo, quem é que se lixa? Pessoas reais, famílias reais, jovens que estão só perdidos. Então fica a pergunta, estamos mesmo a proteger pessoas ou estamos só a tentar ganhar debates na internet? Se este vídeo te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste deste tema, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.